Boa noite, a graça e a paz, meus queridos irmãos e irmãs e cada família representada nessa noite. Eu, Dona Antônia, estamos saudades de todos. Nesse mês, nós vamos falar sobre família. Nesse mês, iremos falar sobre família. Precisamos clamar a Deus pelas nossas famílias. A luta é grande e não podemos parar de lutar por nossas famílias. Oremos por isso, oremos pelos casamentos, oremos pelos nossos filhos e pelos nossos netos, aqueles que forem avós. Amém? Família, nossa maior referência. João capítulo 2, versículo 1 ao 12. Então, irmãos, a edificação de hoje, família, a nossa maior referência. João, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. O texto bíblico diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã, da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. Versículo 2. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. Versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Versículo 6. Estavam ali suas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 aludes. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-las até em cima. Versículo 8. E disse-lhes: Tirai a água e levai ao mestre. Sala. E levaram. Versículo 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo. Versículo 10. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, enquanto já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram. Versículo 12. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, a sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali por muitos dias. Amém. Irmãos, peço para curvarem a cabeça, vamos orar. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, nesse mês iremos falar sobre famílias, papai. Em nome de Jesus, papai.
Que o Senhor venha ministrar nessa noite aos nossos corações. Em nome de Jesus, papai, fale conosco nessa noite, papai. Em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha interceder pelas nossas famílias nessa noite, em nome de Jesus. Que não seja eu ministrando essa tua santa e gloriosa palavra, mas seja teu Espírito Santo na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse mês iremos, como já foi falado, vamos falar sobre família, um tema muito forte também, um tema complexo, porque tem vários tipos de famílias, né? E no decorrer das semanas iremos falando sobre família e cremos que nessa noite o Senhor vai falar tremendamente aos nossos corações, amém? Então nós vamos para o tópico 1. Deus criou a família, mas ao longo da história da humanidade, o diabo sempre quis destruir a ideia de família. O diabo, ele destrói a família. Quando ele não atinge o homem ou a mulher, atinge um filho para nos afrontar. Por isso que nós temos que sempre estar orando, jejuando pela nossa família, pelos nossos filhos, né? É muito forte, nós nos fortalecemos quando estamos alicerçados na palavra de Deus. Quando oramos pela nossa família, quando oramos pelo nosso casamento, quando oramos pelos nossos filhos, aí sim o Senhor nos fortalece. O inimigo não tem poder para tocar na nossa família. Não. O inimigo só toca na nossa família por 2 motivos. Se nós dermos brecha, ou se o Senhor permitir, vai aprovar a nossa fé com ele. Amém? Vamos para o tópico 2. E Jesus, em sua vida terrena, foi convidado para ir a um casamento. E isso tem muito a nos ensinar. Por que tem muito a nos ensinar? Porque quando o Senhor Jesus é o nosso principal convidado, a festa acaba bem. Amém? Em qualquer área da nossa vida, que o nosso Senhor Jesus for o nosso principal convidado, vai acabar tudo bem, porque Ele é fiel e Ele é justo. Um terceiro tópico. Em primeiro lugar, a sabedoria dos noivos em não se esquecerem de convidar Jesus para aquela festividade. Que sabedoria, né? Muitas vezes a gente ora muito e nos falta essa sabedoria de nós estarmos convidando o Senhor, né? Muitas vezes a gente quer resolver as coisas com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento, com a nossa força, mas o reino de Deus não é assim. A palavra de Deus nos fala que nós somos pequeninos, que nós somos filhinhos. Olha que Deus amoroso, que Deus é amor. Então, por que muitas vezes nós não convidamos o Senhor Jesus, né? Vamos agora para o tópico 4. Os casais que cultivam a presença de Jesus nos seus matrimônios experimentam muitas alegrias e recebem uma força especial para os dias difíceis. Que maravilha, né? Quando os casais recebem o Senhor Jesus como seu principal convidado, quando vêm dias maus, eles estão cheios do amor do Senhor, eles estão cheios da humildade do Senhor, eles estão cheios da paz do Senhor, eles estão cheios da misericórdia do Senhor. E aí pode vir a tempestade que vier, porque aquele casal, eles estão alicerçados na palavra de Deus,
E quem está alicerçado na palavra de Deus não perece. Amém? Glória a Deus. Vamos para o tópico 5. Em segundo lugar, naquela festa, o vinho faltou. Mas Jesus ali estava. Com o seu poder, transformou água em vinho. Que maravilha, né? O Senhor transformou água em vinho. Assim, o Senhor transforma o nosso caráter. Assim, o Senhor transforma as nossas vidas. Assim, o Senhor transforma a nossa caminhada com Ele. A palavra do Senhor nos fala: eis que bato à sua porta. Se ouvires e me convidar para eu entrar, eu entrarei e cearei contigo. O nosso Deus, Ele é educado, Ele pede licença. O inimigo das nossas vidas, ele não pede licença. Ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Vamos agora para o 6º tópico. A alegria havia se ausentado daquela casa. Muitas vezes, em muitos casamentos, já não há mais alegria, risos e humor. A família, desde a sua criação, tem enfrentado sérios problemas. Um dos maiores inimigos da família, o divórcio. O divórcio é o maior inimigo das famílias. Porque quando Deus une um casamento, estamos casados até que a morte nos separa. O divórcio não é de Deus. Amém? E quando falta alegria, o humor, o diálogo entre os casais, é porque Deus não está presente, né, nessas vidas. Eu não estou falando aqui que casal não briga. Todo casal discute, todo casal briga. Não é isso que está sendo falado. O que está sendo falado é que quando o Senhor está no casamento, há companheirismo, há respeito, há fidelidade, há diálogo, há perdão. Porque perante a Deus somos falhos, ninguém é maior do que ninguém. Amém? Casamento não é uma disputa. Casamento, o casal tem que estar unido em tudo, tem que dialogar em todas as áreas da sua vida, eles têm que estar em concordância, eles têm que estar unidos. Amém? Para a prosperidade vir sobre a vida desse casal, dessa família. E os nossos filhos, eles ficam observando as nossas atitudes, né? Então, nós somos exemplo e legado para os nossos filhos, amém? E para aqueles que são avós, como falei no começo da ministração, também os nossos netos, eles nos espelham, eles ficam observando o nosso comportamento. Olha a nossa responsabilidade. Na palavra de Deus nos fala que as mulheres devem ser submissas aos homens, mas a palavra de Deus também nos deixa uma coisa bem difícil para nós homens. Vós homens, amai as vossas esposas como o Senhor amou a sua igreja. Olha que responsabilidade nossa, varões, homens de Deus. Então, vigiemos. Vamos agora para o tópico 7. O fracasso matrimonial é uma tragédia. Contradiz a vontade de Deus. Frustra o seu propósito. Acarreta para o marido e mulher a dura dor da separação. A desilusão, a culpa provoca nos filhos uma crise de confusão, insegurança e às vezes
e às vezes até de revolta. Irmãos, o que está sendo falado aqui, numa separação, cria um transtorno na cabeça dos filhos. Numa separação, todo mundo quer ter razão. O inimigo, ele é sujo. Fica um apontando o dedo para o outro, falando que o outro é culpado, você é culpada. E os filhos ficam no meio dessa discussão. E como estamos falando de separação, quem mais sofre numa separação, no divórcio, são os filhos. E isso não agrada a Deus, porque família é um projeto de Deus. O Salmo 127,3 diz: os filhos são herança do Senhor. Que maravilha, hein? Que coisa maravilhosa. Família, um projeto de Deus. E os nossos filhos são herança do Senhor. Que bênção. Vamos agora para o tópico 8. Por mais que se minimize os seus efeitos sobre a vida dos cônjuges e dos filhos, se os tiver, o divórcio sempre traz prejuízo para a estrutura familiar. O divórcio ele traz sérios prejuízos para a estrutura familiar. E o que é estrutura familiar? Para uma família cristã, nós temos que estar com as nossas estruturas da nossa casa, da nossa família, alicerçada na palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que a mulher sábia edifica a sua casa sobre a rocha. E também fala do homem também, que o homem sábio também edifica a sua casa sobre a rocha. A palavra é tanto para o homem e para Deus. A sabedoria do nosso Senhor é infinita. Deus nos alerta para isso. Não tem coisa mais triste para o Senhor ver quando uma família é destruída. E muitas vezes uma família é destruída porque ela não está realmente estruturada na palavra de Deus, nos princípios bíblicos. Amém? Vamos agora para o tópico 9. Existem estudos que comprovam quanto o divórcio é prejudicial para a saúde dos envolvidos, para o rendimento das crianças na escola, cujos pais se separam, e também para a sociedade em geral. O divórcio ele é maligno, como está sendo falado aqui, estudos comprovam. Isso traz um prejuízo para os envolvidos, porque não é, quando o casal se separa, não é só os dois ali. Isso afeta diretamente os filhos e afeta indiretamente a família da sua esposa, afeta também a família do seu esposo. Traz tristeza para todos. Você lembra quando você conheceu a sua esposa? Você lembra quando você conheceu seu esposo? Você lembra? Será que vocês convidaram o Senhor Jesus quando se conheceram? Por que seu casamento está assim agora? Conserte a sua vida, conserte seu altar, conserte seu casamento em nome de Jesus. Consagre todos os dias o seu casamento no altar do Senhor. E vigie o que você está falando para o seu cônjuge. Você, esposa, veja o que você está falando para o seu marido. Você, marido, veja o que você está falando para a sua esposa. Muitas vezes, uma mulher
não honra o seu marido, é por isso que os casamentos são destruídos também. Brecha, não honra o marido, fala mal do marido, vem a outra lá da rua lá e começa a falar palavras que você não fala para o seu marido há muito tempo. Você também, marido, muitas vezes você não elogia a sua esposa, não fala palavras de amor, nem é carinhoso. Vem desculpa a palavra, um safado lá na rua falar, elogiar sua esposa. Olha a brecha que esse casal deu. O inimigo entra com tudo. É isso que o inimigo quer fazer, está fazendo em todas as famílias, no mundo inteiro, principalmente nas famílias cristãs. O divórcio entrou na igreja. Quantos casais divorciados dentro da igreja nesse século XXI? Isso não é de Deus, o divórcio não é de Deus. É muito triste ver uma família sendo destruída, um casal se divorciando, se separando. É muito triste mesmo, irmãos. Então vamos vigiar e prestar atenção na continuidade do nosso estudo nessa noite, amém? Vamos para o tópico 10. Mas quando um casal cultiva a presença de Jesus no casamento, ele faz milagres, como fez naquela pequena cidade. Jesus, quando está num casamento, ele faz esse milagre, como fez naquela cidade. Ele faz esse milagre todos os dias da nossa vida. O casamento é que nem uma plantinha, o irmão tem que regar, a irmã tem que regar com o quê? Com amor, com respeito. A base de um casamento, é muito bonito falar estar no amor, não, a base de um casamento está no respeito, porque a hora que falta o respeito, acaba o amor. E isso é em qualquer área da nossa vida, até nas nossas amizades. Quando nós faltamos com respeito com uma amizade, aquela amizade acabou pra gente, perdeu a confiança. Então precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós falamos para os nossos cônjuges. Amém? Vamos agora vamos para a conclusão, irmãos. Estudos mostram quanto essa geração tem baixa resistência para problemas. Então, irmãos, estamos indo para a conclusão. Estudos provam que como essa geração atual tem uma baixa resistência, né? A palavra de Deus nos fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Os casais de hoje se casam, não é uma regra, mas a maior parte dos casais se casam, o casamento dura 6 meses, às vezes 3 meses, porque não estão preparados para resistir o diabo, não estão alicerçados na palavra de Deus, não pedem ajuda para os seus pais, depois para os pastores ou para os seus líderes. Não deixe o seu problema no seu casamento, na sua família, virar uma bola de neve. Amém? Concluindo aqui. Primeiro, a facilidade, eles jogam tudo para o ar. Segundo, saiam de casa. Terceiro, abandona a família sem ao menos tentar resolver os problemas conjugais. Essa é a geração de hoje, né? Eles não têm paciência. Não, na primeira briguinha já estão indo, um está indo para casa do pai, outro está indo para casa da mãe. São os mimimi, né? É uma coisa interessante isso aqui, uma coisa triste, né? Para falar a verdade. Concluindo, é preciso pedir ajuda. Peça conselhos, oração, faça cursos para melhorar seu desempenho no casamento. Tudo isso pode ajudar. Não desista. Irmãos, então, resume-se numa palavra. Se o seu casamento está em crise, não tenha vergonha.
Peça ajuda. Primeiro para Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu não me canso de falar essa passagem bíblica nas minhas ministrações. Tudo que tu ligares aqui na terra será ligado nos céus. E tudo que tu ligares nos céus será ligado aqui na terra. O que vocês estão ligando aqui na terra? Nós temos que ligar aqui na terra o amor de Deus, a paz de Deus, na nossa família, no nosso casamento. Como foi falado no começo da ministração, família é um projeto de Deus. Família é uma instituição divina. Filhos são herança do Senhor, Salmo 127:3. O que nós estamos fazendo com as nossas vidas? O que nós estamos fazendo com as nossas famílias? Em nome de Jesus. Agora, irmãos, a família é a nossa maior referência. Amém? Foi o que foi ministrado hoje, edificação. A família é a nossa principal referência. A ministração de hoje está encerrada. Eu peço para os irmãos curvarem a cabeça. Vamos orar. Ó Deus amado, em nome de Jesus, papai, nessa noite nós queremos que o Senhor falasse aos nossos corações, papai. Em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha abençoar as nossas famílias. Em nome de Jesus, que nós venhamos estar com a nossa estrutura da nossa família alicerçado na sua palavra, vivendo os princípios bíblicos, em nome de Jesus, papai. Eu consagro a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família representada nessa noite, papai, porque nesse mês será ministrado toda terça-feira sobre esse tema família. Ó Deus amado, que o Senhor venha abençoar as nossas famílias. Se estivermos agindo de maneira errada, o Senhor venha nos corrigir, porque a tua palavra nos fala que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos corrigir, papai. E em nome de Jesus, papai, eu abençoo e declaro vitória sobre cada família representada nessa noite, da célula Filhos de Abraão, em nome de Jesus e de quem está assistindo essa live, papai. Em nome de Jesus, papai, é o que nós oramos, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, um grande abraço para todos e até semana que vem, se Deus não vier buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Deus os abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.